Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Feijó. Eu vim trazer para vocês hoje mais um conteúdo sobre a parte de React, utilizando o Axios Mock Adapter para poder simular respostas de APIs dentro da nossa aplicação. Então, antes de mais nada, queria convidar vocês aí para se inscrever no canal, clicar no botão de curtir do vídeo também para a gente poder trazer mais conteúdo, ter mais relevância aí na hora de divulgar o nosso material, ok? Então, em primeiro lugar, muito obrigado por tudo aí, obrigado pela visita de vocês e vamos começando devagarinho para entender como é que essas coisas funcionam, né, dentro da nossa implementação. Um problema que a gente encontra bastante quando começa a desenvolver uma aplicação front-end integrada a uma API é a falta da API. É a falta da API, uma API que demora para responder, uma API que está instável. Então, a ideia, logicamente, é eu não ficar dependente dessa API estar pronta para eu começar a desenvolver o meu front. Existem diversos conceitos, né, que a gente está acostumado a abordar dentro das premissas de desenvolvimento de aplicações. Uma delas seria, logicamente, que eu particularmente acho muito ideal, que é do API First. Então a gente modela o nosso projeto como um todo, focando inicialmente na API, e depois que a API está pronta, a gente começa a consumir, e daí já o front-end começa a ser desenvolvido, e outras aplicações que podem consumir ela já conseguem usufruir dessa API. Nem sempre isso é possível. Então, o que a gente precisa, né? Em alguns momentos, como eu já passei em diversos projetos, a API não estava pronta, estava no ambiente instável, demorava para responder, tá? E eu queria desenvolver minha aplicação e eu não tinha a mínima ideia, né, de como começar a fazer isso. Então, a interface já estava definida, mas eu já queria deixar tentar pelo menos o esqueleto dela pronto e buscando esses dados de uma maneira como se fossem dados fakes, né, dados falsos ali dentro da nossa aplicação. Como é que isso se comporta, né? Eu estou utilizando aqui o exemplo que eu vou mostrar para vocês, é um caso de uso do React. Então, o React eu utilizo particularmente muito o Axios para poder fazer as requisições da API, tá? Eu já tenho um projeto iniciado aqui, startado, que eu estou mostrando para vocês, tá? Ele já está fazendo as requisições para uma API do GitHub, uma API aberta do GitHub. Então, a minha ideia é fazer o quê? É tirar essa chamada da API real e colocar o fake na frente, né? Colocar essa espécie de factor, esses mocks, digamos assim, na frente para poder entregar e eu não precisar nem sequer ter essa conexão de rede. Inclusive, eu vou conseguir fazer simulações como tempo de espera para poder fazer aquela carga, mudar os dados ali dentro, entregar uma quantidade maior de dados e aí eu consigo estendendo, inclusive, para futuramente também aplicar nos testes, implementar os testes automatizados na minha aplicação que vão bater nesses dados falsos, nesses mocks e fazer os testes de renderização e comportamento e por aí vai. Tá? Então, o que acontece? Só para dar uma explicada aqui, uma aplicação Create React App, eu vou deixar para vocês um link de um template, vocês podem criar a aplicação React de vocês em cima de um template que eu já deixei pronto no repositório do GitHub, tá? Ele não vem nada de dependência, ele só está configurado para rodar, mas ele já está com configurações de SLint e já está com configurações de um Docker também para você subirem via Dockerfile. Eu pretendo gravar um vídeo futuramente falando sobre isso também, de como subir uma aplicação em React utilizando Docker, né, dentro da nossa máquina, na nossa estação. Mas basicamente, como vocês podem observar aqui, usando alguma das premissas, né, eu tenho uma pasta services aqui, e esse diretório services ele tem um, um arquivo chamado API, que tem uma base URL que aponta para o API github.com. Tá? Eu não preciso estar logado nem ter token para bater nesse cara aqui. Ele é aberto. E aqui eu tenho um JavaScript baseado em contexto, que a gente fala, né? Ou seja, um contexto de users. Então aqui eu tenho todos os métodos de manipulação de usuário, digamos assim. Se eu quisesse ter um de repositórios, na teoria eu criaria um repositories, repos.js, baseado no meu contexto. É uma das práticas possíveis, né? Um dos segmentos que a gente consegue, uma linha que a gente consegue seguir. Tá? Então, o que está acontecendo? Dentro do meu app, pensando, gente, de uma maneira bem genérica, eu não criei page, eu não criei component, eu estou aqui numa maneira bem básica, só para poder fazer chamada de API. Eu estou carregando o meu getUser aqui, usando states para controlar. Não vou entrar no mérito de como é que isso está funcionando, isso aqui é um outro passo, é uma outra forma, né? Mas, resumo da história, eu estou fazendo a chamada e mostrando a minha imagem de avatar e o meu login aqui na tela. Tá? Então, se a gente pegar aqui dentro da estrutura, essa daqui é a chamada da API do GitHub, deixa eu dar um zoom maior, então api.github.com/users/csfeijó e
Aqui no momento que eu carrego, ele está fazendo a chamada para nós, tá? Deixa eu ver aqui que eu acho que eu parei a minha aplicação aqui, eu derrubei alguma coisa. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, que eu estou com alguma coisa errada aqui. 403, será que eu estourei a quantidade? Rate limit, galera, pera aí, tá? Estourei o rate limit aqui da nossa aplicação. Isso é bom, tá? Isso é bom. Vamos levar pelo ser um pouco otimista aqui, então eu tenho um rate limit dentro da API do GitHub. Eu tinha esquecido de comentar isso com vocês, tá? Então aqui o rate limit para esse meu IP, tá? Mas tem uma good news. Servidor, pessoa, né, usuários autenticados tem um rate limit maior. Então eu posso usar um token meu aqui para poder fazer requisição. Esse é um problema, tá? Então eu não consigo fazer as chamadas da API porque o meu rate limit estourou. Eu já tenho aqui, não posso dar refresh porque senão eu vou perder, né? Eu já tenho aqui uma ideia de resposta, porque quando eu bati pelo browser a primeira vez, ele me retornou essa estrutura aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse cara e vou vir aqui dentro da minha estrutura, já do meu source mesmo, tá? Vou criar uma pasta chamada mock, ou mocks, e dentro dela eu vou colocar um cara aqui que a gente pode chamar de user mock.js, JSON. E vou largar essa estrutura aqui dentro. Então tá aqui, ó. Isso é o que o GitHub está lá retornando em cima do meu usuário. O ID, o Node ID, o Avatar ID, o Gravatar, o URL, tá? Uma série de atributos aqui sobre o meu usuário. O que eu preciso fazer agora? Aqui com a API funcionando, ou não, como está agora, certo? Eu vou utilizar nosso mock adapter. Então o que eu preciso vir aqui? Eu vou dar um npm install, vou dar um save dev, porque eu não preciso desse cara no meu build final. Axios mock adapter, tá? Esse cara aqui. Desculpa, gente, tô meio ruim aí com esse clima aqui no Rio Grande do Sul, a garganta tá indo. Tá? Feito, fez a instalação para nós, tá? Eu vou parar e vou subir de novo a minha aplicação. Vamos ver se ele vai, se já voltou meu rate limit aqui. É muito pouco, tá? Ó, acho que não. Ainda tá lá com o mesmo erro. Ok, meu objetivo é justamente ao contrário, não mostrar a chamada real, né? A chamada fake que a gente vai fazer na API. E daí o que a gente costuma fazer? Eu vou vir aqui dentro do meu services e vou criar um cara que eu costumo chamar de configure mock. Opa, salvou errado, peraí. Então dá um save aqui. Configure mock.js. O que esse cara vai fazer? Ele vai agir como uma espécie de um middleware, tá? Então eu vou plugar ele no minha API, na minha API, vou passar o Axios por dentro dele e vai ter alguns testes. Se tiver habilitado a parte de mock ou as rotas que eu quero bater, ele vai me jogar uma resposta falsa. Caso contrário, ele segue o caminho normal. Então o que eu preciso fazer aqui? Vou dar o import do mock adapter. Tá? Deixa eu deixar aqui que o SLint está incomodando. From Axios Mock Adapter, que a gente acabou de instalar. Tá? E eu vou ter uma const aqui que vai ser o meu configure mock, que eu vou exportar ela depois. Então essa const aqui, essa function, na verdade é uma arrow function, ela recebe uma instância do Axios. Aqui é só um argumento. Deixa eu já dar um export default desse configure mock aqui. Tá? E daí, o que a gente precisa na sequência? Eu vou dar um const mock, que vai ser um new mock adapter do meu Axios, que eu recebi ali como argumento. Tá? Feito isso, agora eu tenho que preparar a minha rota para responder alguma coisa. Mas antes de mais nada, o que a gente vai fazer? A gente vai lá no nosso API e aqui dentro a gente vai criar uma espécie de controle, tá? Eu vou criar uma constante aqui, que eu vou chamar de mock requests, que vai ser igual a true. Esse cara que vai controlar. Tá? Depois vocês podem fazer logicamente alguma coisa baseada em environment, em argumento, mas aqui eu estou sendo bem direto. Se ela for verdadeira, eu vou mocar, se for falso, eu vou pegar o resultado real da API. Tá?
E depois de ter chamado o nosso Axios Create, eu coloco essa interface, digamos assim, no meio. Então, se mock requests, então, tá, não importei lá em cima, já vou trazer aqui um configure mock, ele já vai importar lá para nós. Configure mock passando o meu API. Meu API é a minha instância do Axios, meu Axios Create, que está dentro dessa const API. Tá? Então agora ele está configurado para passar por lá, certo? E aqui no meu mock está reclamando esse lint aqui que eu não estou usando. Ele já está interceptando as minhas requisições. Então o que, que vai acontecer agora? Se a gente vir aqui na nossa API e dar um retorno, tá? Ele passou a já me dar um erro. Ó. Passou a dar um erro por quê? Um erro de API. Que erro de API é esse? É um erro que tem lá num try catch que eu botei aqui dentro. Ele está tentando chamar, não está conseguindo uma resposta decente, tratável e está caindo aqui. Tá? Tudo isso por quê? Porque eu estou interceptando. Se eu colocar um false aqui nesse mock request, o que, que vai acontecer? Vou voltar para cá, vou dar um F5. Ó, voltou a dar o 403. Ou seja, ele está dando erro API, mas ele está batendo na API de verdade. Se eu botar de novo lá o nosso mock requests para true e dar um refresh, ele não está batendo na API de verdade, está dando só erro de API. Então o que, que eu preciso fazer agora aqui? Eu preciso configurar essa rota que eu quero mocar. Tá? Então o que, que a gente faz? A gente bota um mock dentro desse cara, ponto on e o método. Se é get, se é post, se é put, se é patch, onGet. OnGet o quê? Na rota que eu estou batendo. Qual é que é a rota que eu estou procurando lá da minha API? É essa daqui, ó. Isso daqui já está configurado, meu base URL é o que vem depois. Então, barra users barra cs feijó, que a gente está colocando aqui, se eu procurar bater nesse cara, o que, que eu vou responder? Bom, ponto reply, e aqui eu posso botar o HTTP code, se eu quiser eu posso botar um erro 500 para simular, um 404, um 200. E esse 200 aqui, vou mandar entregar, sei lá, gente, vou botar aqui que, como é que é a nossa estrutura que a gente botou lá no nosso mock? Aqui, users mock, ele é um objeto, ó. Vou mandar entregar um objeto vazio. Acho que vai dar outro erro lá, porque lá eu estou tentando acessar o atributo direto, né? Mas tá aqui, eu mandei entregar um objeto vazio. Vamos ver o que, que aconteceu aqui. Ó, tentou carregar o avatar e o login. Por quê? Porque foi populado meu cara, mas não tem esses dados aqui dentro. Será? Login. Vamos botar um login aqui. Login CS Feijó. Então estou mocando uma resposta. Olha lá, carregou. Né? Bem aqui ele trouxe agora esse dado fake da minha API. Né? Se eu botasse o avatar, botasse um path de imagem aqui, vai funcionar? Vai. Se eu trocar aqui de CS Feijó para Feijó, carregou também. Então o que, que eu vou fazer? Logicamente que eu não vou botar toda a estrutura aqui dentro. Eu vou importar aqui em cima meu users mock from barra mocks usersmock.json. Aqui. Eu vou mandar entregar a estruturazinha do meu arquivo inteira. Users mock. Tá? Então agora quando eu bato aqui, tá lá. Ele trouxe um avatar e trouxe o meu dado. Será que ele está trazendo da API real ou do meu mock? Vamos alterar lá no mock. Usuário login cs feijó teste. Troquei, já atualizou aqui. Tá? Então não preciso da API, só tem um payload, né? Uma cópia do payload aqui mocada, que é o dado fake. Então eu consigo trabalhar em cima desse cara. Outra coisa que a gente pode fazer, que eu acho muito interessante, imagina comigo o seguinte, ó. A gente pode chegar aqui no nosso mock e passar mais um argumento, um objeto chamado delay response. Tá? E esse delay response eu vou botar o tempo aqui em milissegundos, 2 segundos. Então o que, que vai acontecer agora? Quando eu der um refresh aqui, 0, 1, 2, carregou. 0, 1, 2, carregou. Tá? Então eu posso botar uma simulação de delay. Essa simulação de delay ela é global. Tá? Ela não é por requisição. Não consigo configurar um delay pelo get da rota tal, pelo post da rota tal e assim por diante. Mas o legal é que com esse delay, o que, que a gente consegue fazer? Se eu chegar aqui dentro da minha app, tá?
No momento que eu estou estruturando esse cara aqui, por exemplo, eu não tenho meu objeto de user ainda. Vou botar de uma maneira bem tosca, tá? Então, se not user, podia ser um state, né? Se not user aqui, então, vou botar aqui uma tag p carregando. Então, olha lá que interessante, ó. Carregando, terminou, tá? Então, isso com aquele meu delay. Se eu tirar o delay response lá, logicamente vai parar de dar esse tempo de demora, né, de espera, e por aí vai, tá? Então, só para finalizar aqui, o que que a gente poderia fazer se eu botar o aqui, no meu canal, meus fones, quem não acompanha meus vídeos sabe, meus fones sempre desligam, tá? Ele desliga porque ele entra em stand-by já que não está entrando nenhum áudio. Não tem como desabilitar isso do HyperX, tá? Lamentável, mas vamos lá, bola para frente. Então tá aqui meu false, tá? E daí dentro dessa estrutura eu botei um false de novo, vamos olhar lá na nossa API. Ainda está dando 403, meu limite está estourado mesmo pela minha rede, tá? Ele vai ficar num carregando aqui. Daí lógico que a gente poderia ter algum tratamento aqui depois desse dentro da nossa aplicação que, em vez de mostrar essa mensagem aqui, a gente teria um state. Vamos pensar aqui que, vou melhorar um pouquinho rapidão aqui, ó. Const, vamos botar aqui uma mensagem em um set message aqui, e essa mensagem que a gente vai colocar aqui, ela vai ser um use state, opa, vazio, tá? E daí no momento que der esse erro da API aqui, a gente pode colocar, em vez de eu dar um, vamos deixar um console error igual, né? Set message desse cara, a gente coloca esse mesmo erro aqui. Vamos botar um const aqui, erro igual a isso. Aqui eu vou mostrar o erro no console e aqui na minha mensagem também. Tá? E essa mensagem que está aqui, caso aconteça, né, de ela aparecer, vamos botar uma mensagem aqui no meio. Aqui, msg. Vou botar numa tag p. Aqui eu não preciso testar, porque se ela estiver vazia, minha tag p nem sequer vai estar ocupando espaço. Então dá uma olhadinha lá, carregando, ó, erro na API, porque está dando 403, certo? Dá para fazer um teste aqui se not user end mensagem igual a nada, assim. Ó, então está dando erro na API. Se a gente ligar o nosso mock lá para true, vou dar um refresh agora. Carregando, 2 segundos, passou. Por fim, gente, user mock, cadê o nosso configure mock aqui? Erro 500. Vamos comentar essa linha aqui. Eu quero que dê um erro que nem estava dando antes, 403, sem corpo, aqui para nós. Vamos dar um refresh. Carregando, erro na API. Certo, pessoal? Fechou? Então, esse cara aqui é um cara que me ajuda bastante, tá? Quero ver se eu pego um tempinho para falar de mais algumas coisas para vocês. Tem o Mirage JS, tem uma série de outras bibliotecas que a gente consegue plugar para deixar nossa experiência de teste e desenvolvimento melhor, tá? Quem gostou, não esquece de curtir, comenta, que eu sempre respondo os comentários ali. E obrigado mais uma vez pela visita no nosso canal. Um grande abraço e um bom final de semana aí para vocês. Até mais.